Ora viva, Manuel Moreira, macrobiótica, medicina tradicional chinesa, arte de viver com saúde, com sucesso, com felicidade. Hoje quero falar aqui sobre esporão do calcânio. Portanto, vou falar sobre as causas, porque é que isso aparece, porque é que isso acontece e também formas de tratamento naturais que eu uso com rotundo sucesso. Né? Então, o esporão do calcânio é também chamada em medicina ocidental, entesopatia do calcânio. Portanto, é uma saliência óssea que aparece debaixo do calcanhar, portanto, é uma calcificação, não é? Portanto, com formato de uma excrescência córnea pontiaguda, portanto, daí o nome de esporão, não é? E do calcânio, porque é o nome do osso do calcanhar. Portanto, quais são as causas do esporão do calcânio? Portanto, há muitas teorias, né, relacionadas com muito esforço e que mais. Portanto, eu vou apresentar a minha versão, né, com todo o respeito por outras opiniões. Né? Portanto, ora bem, trata-se de uma calcificação, né? Portanto, é um endurecimento. Portanto, a dureza, em termos de yin-yang, em termos de medicina tradicional chinesa, é yang. Portanto, então, as calcificações estão normalmente associadas a um déficit de yin, falta de yin. Né? Por exemplo, exemplo de doenças por déficit de yin, relacionadas, por exemplo, porque posso estar relacionado com outros órgãos, mas vamos falar apenas relacionadas com rins e ossos. Né? A energia dos rins governa todos os ossos do corpo. Né? Então, por exemplo, osteoporose. Né? Osteoporose os ossos estão porosos, portanto estão mais ocos, né? Portanto, estão secos por dentro, digamos assim. Por exemplo, cálculos urinários, né? Por exemplo, gota ou artrite gotosa, que são calcificações nas articulações. Né? Esses são exemplos. Né? Então, no caso do esporão do calcânio, portanto, essa zona do calcanhar portanto, é inervada pelo dermátomo S1, portanto, ou seja, por um conjunto de nervos, um feixe nervoso que responde ao último disco intervertebral da região lombar, portanto, o disco L5-S1, né? Portanto, entre a quinta vértebra, a vértebra mais na parte de baixo da região lombar, e a primeira vértebra sagrada. Portanto, pode também estar relacionado com problemas da coluna no fundo da região lombar. Né? Curiosamente, no caso da gota, portanto, que é a acumulação, que está relacionado com a acumulação de ácido úrico nas articulações, é uma síndrome metabólica que ocorre mais frequentemente em pessoas sofrendo de doenças como... Há mais, mas vou só citar alguns exemplos. Por exemplo, hipertensão arterial. Ora, a hipertensão arterial está relacionada com déficit de yin do fígado, na maioria dos casos. Né? Diabetes está relacionado com déficit de yin do baço pâncreas. Né? E determinadas doenças renais, portanto, doenças por déficit de yin dos rins. Né? Portanto, historicamente, é curioso, por exemplo, a gota era chamada antigamente doença dos ricos, né? Exatamente porque essas pessoas ricas comiam mais carne, né? Então, os pobres não tinham dinheiro para comprar carne, ou para comprar tanta carne. Então esse excesso de proteína da carne provoca excesso do ácido úrico no sangue e provoca calcificações. Né? Então, em termos de ácido, se formos para o paradigma de ácido alcalino, né? Então, nesse aspecto, o excesso de ácido úrico está relacionado com acidificação do sangue. Né? Então, exemplos de alimentos, por exemplo, que são acidificantes do sangue, que tendem a provocar acumulação ou excessiva de ácido úrico no sangue. Né? Por exemplo, as cereais refinadas, portanto, arroz branco, pão branco, massa branca, etc. Açúcar refinado também, açúcar branco e outros adoçantes químicos. Excesso de bebidas alcoólicas, excesso de alimentos proteicos, principalmente de proteína animal, portanto, principalmente laticínios e carnes. Né? E então, quando a pessoa usa esse tipo de alimentos em excesso, e sobretudo se a saúde também não está em tão boas condições, né, há tendência para ocorrerem doenças como gota, esporão do calcânio, cálculos urinários, cálculos da vesícula biliar, osteófitos, também chamados bicos de papagaio, né, que são calcificações que ocorrem na coluna vertebral. Né. Então, qual o tratamento natural que eu proponho e que eu uso aqui no meu consultório, né? Muito simples, muito rápido, muito eficaz e duradouro, né?
Então, no nosso consultório, portanto, eu uso, por exemplo, massagem Shiatsu especial, portanto, aí, junto à zona do calcanhar, né? Portanto, uma massagem localizada, portanto, provoca alívio imediato das dores e do desconforto. Né? Uso também Mocha Stone, né? Para mostrar, por exemplo, isto aqui é um charuto de Mocha Stone, né? Então, que se acende com isqueiro, por exemplo, né? E depois pode-se chegar ao local. Mas eu uso uma forma diferente de mocha bustão, que é mocha direta, né? Então, isso no local. Também, à distância, há um ponto de acupuntura chamado, que é o baço pâncreas 8, DG, que é um ponto que desagrega a forma, ou seja, é útil para quando há, por exemplo, tumores, ou quando há, por exemplo, calcificações, que é o caso daqui, ou, por exemplo, em caso de obesidade, etc. Né? Portanto, é um ponto muito, muito interessante. Né? Também faço um tratamento global à pessoa, portanto, mediante o diagnóstico mais completo possível, né? Portanto, trato a pessoa como um todo, né? Que é o que faço sempre. Né? A nível de alimentação, a nível, por exemplo, de fitoterapia tradicional chinesa, há uma forma muito interessante, esta forma que estão aqui a ver, portanto, Throsisform, né? Kang Gu Sheng Zheng Pian, né? É uma forma tradicional chinesa muito útil e é muito específica mesmo para este caso de calcificações, né? Portanto, o esperono calcâneo e outros tipos de calcificações, né? Também esta forma, o T01 no Richo de Route, né? T01 no Richo de Route, tonifica o hino dos rins e, portanto, é uma fórmula-chave também. Portanto, dependendo da pessoa, eu poderia receitar uma ou outra ou as duas, conforme os casos, né? A nível da alimentação, portanto, há que evitar alimentos yang, excessivamente yang, secantes, né? Como açúcar branco, há excesso de bebidas alcoólicas, excesso de produtos animais, sobretudo laticínios e carnes, né? É também importante evitar vegetais ricos em purinas, que aumentam o ácido úrico, como por exemplo o caso de espinafres ou aspargos, né? Muita atenção a isso, né? Também evitar solanáceas, principalmente em excesso, por exemplo, batatas, tomates, berinjelas, pimentos, né? Isso tende a provocar, sendo em excesso, e sobretudo se a pessoa também já estiver propensão para isso, né? Provocar artrite e outras doenças, portanto, e inclusive também aqui o esperono calcâneo também pode ocorrer, né? E em vez disso, é importante a pessoa comer cereais integrais, como arroz integral, etc., vegetais saudáveis, né? Muito importante, por exemplo, algas marinhas, portanto, alga kombu, alga okame, alga zika, etc., e, por exemplo, vegetais alcalinizantes. Portanto, há vegetais que, em vez de acidificar o sangue, alcalinizam o sangue. Por exemplo, cenoura, cebola, alcachofra, sementes de abóbora, limão, portanto, em condimento ou em chá, laranja, por exemplo, um bocadinho de sumo de laranja ou a laranja inteira, né? Portanto, ajuda a dissolver o ácido úrico. Isto são apenas algumas sugestões, há muitas outras coisas, né? Portanto, era esta a mensagem que eu queria vos transmitir. Vejam, por favor, na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar. Ou, se quiserem falar comigo, tirar alguma dúvida, ou marcar alguma consulta, ou algum tratamento altamente personalizado, estarei ao vosso inteiro dispor. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.